Olá pessoal, eu nunca me apresentei formalmente, meu nome é Altamir, então professor Altamir, né? E nosso canal é Ensino e Informação, tá? Então peço para vocês primeiro deixar um joinha aí, né? Se inscrever no canal e habilitar o sino para receber nossas notificações, das nossas videoaulas. Hoje, para dar continuidade a um curso que a gente está, é a nossa intenção, né? Fazer esse curso. Então, dando prosseguimento, a gente vai falar então hoje sobre vetor tangente, porque nós estamos falando em curva alfa, que é uma curva no plano, certo? Então aqui é uma curva em R2. Eu já fiz uma figura aqui, ó, mostrando o intervalo nosso, porque a nossa função alfa, como de costume, é de um intervalo contido igual aos reais, né? Parâmetro t, em R2. Então é uma curva plana. E nós temos na verdade alfa de t aqui, né? Alfa de t que vai ser um vetor lá em R2 que vai ter duas componentes, x de t, aqui x de t e y de t aqui. Certo? Então, como a gente quer falar em vetor tangente, já de imediato eu quero dizer para vocês que para falar no vetor tangente, nós vamos falar na derivada dessa função. Porque essa função aqui é uma função, lembrando, é uma função de classe C infinito. É diferenciável, né, de classe C infinito. Ela possui todas as derivadas de todas as ordens. Tá? Então isso é uma função de classe infinita. Estamos trabalhando, deixar bem claro, estamos trabalhando só especificamente com funções diferenciáveis de classe C infinita. Então, essa expressão para a nossa função alfa, para cada t é o parâmetro, né? E alfa' de t. Nós queremos dar um significado geométrico. E esse significado geométrico para alfa' de t vai ser o vetor tangente, a curva, tá? No ponto T. Depois nós vamos discutir a questão de alfa' no ponto T, vetor tangente no ponto T ou vetor tangente no ponto alfa de T, que é aqui. Então, é aqui ou é aqui? Vai ser aqui. Então, alfa' de T vai ser para nós vamos mostrar, é bastante intuitivo, tanto como funções de R em R. Tem lá o gráfico, né? E a tangente, a derivada da função num ponto, tá? É o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto, tá certo? Então aqui também vai ter isso aí, nós vamos mostrar aqui. Então, a princípio, então, alfa' de t, já vamos adiantar, que é o vetor tangente, tá? Mas tem uma observação aqui, o alfa' de t não pode ser zero, certo? Não pode ser zero. Ou seja, não pode, a alfa' de t não pode ser zero, digo vetor nulo, né? 0, 0. Porque a alfa' de t não é um número, a alfa' de t é um vetor de componentes x de t e y de t. Então isso aqui não pode ser zero, tá certo? Não podemos ter curva que nesse ponto considerado que a gente quer calcular a derivada, e que essa derivada vai ser o vetor tangente, como nós vamos mostrar ali, tá? Essa derivada não pode se anular nesse ponto t. Então, a derivada para nós vamos chamar assim, derivada de alfa no ponto t. Então é no ponto t a derivada, certo? A derivada é no ponto t e não no ponto alfa de t. Então a derivada no ponto t para cada t, tá? Se existir, vai ser para nós o limite de f de t mais um h, tá? Mais um acréscimo, tá? H para nós tem que ser diferente de zero, tá certo? Mas ele vai ser tão pequeno quanto eu queira, certo? Menos f de t dividido por esse h. Ele não vai se anular, mas ele vai ser tão pequeno quanto eu queira. Então, quando o h tende para zero, dessa diferença dividido por h. Então, o que diz essa diferença? Olha só. Nós temos aqui o vetor alfa de t, certo? Alfa de t
E logo em seguida, se estiver indo nesse sentido, daí a curva cara pode estar indo nesse sentido também, ou pode estar indo no sentido inverso. Mas como nós colocamos aqui alfa de t e alfa de t mais h, é claro que ela está vindo nesse sentido para lá. Tá? Então, não importa o sentido para nós, o que importa para nós é o traço da curva QI. O traço da curva, lembrando, é o alfa de i. Isso aqui é o traço, certo? Traço da função, é a imagem da função de todo o intervalo i aqui. Vai ser a imagem lá, vai ser o traço. Pode ser assim, né? Pode ser maior ou menor. Mas é o traço. Então, alfa de t mais h é um vetor, tá aqui. Tá? Para cada t, eu tenho um alfa de t e o alfa de t mais h. Tá? Então, nós vamos pensar aqui, ó, nessa diferença aqui, ó. Essa diferença. Para nós, o que nós temos aqui? Se eu colocar aqui, ó, vocês lembram da regra do triângulo? Vejo aí a subtração de vetores. Tá aqui, ó. Aqui é o vetor U para nós e aqui é o vetor V, certo? Então, U menos V. O U mais menos U menos V, que é entendido na aula que nós fizemos, que é o U mais o menos V. Tá? Então, de certa forma, se o U menos V, pela regra do triângulo, esse aqui é o U, tá? Esse aqui é o V. Então, a seta dele vai estar aqui. Então, ele vai ser esse vetor que está aqui, tá certo? Então, na verdade, ele está aqui, ó. Tá? Ele está aqui, como vetor de posição, representando aquele vetor que está lá. Falar nesse vetor aqui, falar naquele vetor que está lá é a mesma coisa. Só que nos interessa para nós é graficamente aquele vetor que está lá, deslocado com a origem dele aqui, e não a origem dele aqui. E a extremidade aqui, não a extremidade aqui. O que acontece? Nós queremos saber, isso aqui é uma corda, esse tracejado aí, ó, vamos dar o nome. Isso aqui são as cordas, umas cordas, tá? Ou secantes, retas secantes ao gráfico da função, tá certo? O que nós vamos querer saber? Se quando o h tende para zero, alfa de t mais h vai fazer isso aqui, ó, tá certo? Vai fazendo isso aqui, ó, tá? Então esse vetor aqui, ele vai mudando de posição, ele está ali, depois ele está aqui, até chegar a uma posição que nós vamos chamar de, vou colocar aqui em vermelho, aqui para nós vai ter uma reta suporte dele. Então, o limite dessa tangente, da direção, o limite da direção, o que acontece? Vai ter um vetor, que é o f de t mais h menos f de t, tá ali, tá certo? Ele vai ter um limite em termos de posição, tá? Ele vai ser, aqui ele está contido nessa reta suporte, que é a reta secante aqui inicial, tá? Depois a reta secante, ela vai tomando direções diferentes, até ficar na direção em que eu vou ter aqui, ó, o vetor tangente, tá certo? Até que esse vetor fique tangente, essa reta aqui fica tangente ao gráfico, aqui não é o gráfico, fica tangente ao traço da curva em alfa de t, que tem coordenadas x de t e y de t. X de t está aqui e y de t está aqui, tá certo? Então esse aqui vai ser o nosso vetor tangente. Então, a derivada para nós, se existir, vai ser esse limite que está aí. F de t mais h, isso aqui, vai virando para cá. Quando h tende para zero, certo? Esse alfa de t mais h vai tendendo a alfa de t. Tá? Essa diferença vai ficar tão pequena quanto eu queira, dividido por o h, que é tão pequeno quanto eu queira. Essa é a definição intuitiva, que é a mesma aquela que nós temos em cálculo diferencial, para funções de uma variável real em uma variável real, funções de R em R. E para o cálculo vetorial, se vocês viram, né, não é diferente.
tá? É a derivada, né? Então isso aqui vai ser um vetor tangente para nós, que vai ser o alfa' no ponto T. Interessante aqui é que eu sempre posso ter o H para nós é tal que o T mais H ainda pertence a I, tá? Então não pode ser qualquer H. Eu tenho que pegar a H de tal maneira que eu sempre possa me aproximar essa diferença do T mais H, o T pequenininho, né? O T mais H vai se aproximar do ponto T. Então, eu sempre vou poder ter T mais H aqui dentro desse intervalo centrado no ponto T. Então, eu tenho sempre que ter a garantia de que eu posso me aproximar, ou para a esquerda ou para a direita, para o ponto T aqui. É a mesma ideia de limite lateral à esquerda, H tendendo para a esquerda e H tendendo para a direita. Certo? Então eu fiz aqui para a direita, um H positivo aqui, certo? Tá? Então isso aqui é importante. O H tem que ser diferente de zero, nunca vai poder ser zero, mas eu quero que ele tenda a zero. Tá? Não estamos usando aqui épsilons e delta, mas a mesma coisa. Nós teremos que ter a garantia de que essa diferença que está aqui é menor do que epsilon qualquer. Deve existir um delta maior que zero, né? Que a diferença entre T mais H menos T é menor do que delta e maior que zero, né? Vai implicar que essa diferença aqui é menor do que epsilon, tá certo? Mas seria uma definição formal usando epsilons e deltas, tá? Mas o que me interessa para nós é a parte intuitiva. Vocês entenderam essa parte intuitiva? Aí que é o problema da aula presencial, né? Como que eu posso ter certeza se vocês entenderam ou não? Senão eu ficaria 1500 vezes explicando, né? Até o aluno entender, tá? Eu ficar olhando para cada um e eu imagino assim, não entendeu. Tá olhando muito fixo, parado, não entendeu. Vamos explicar um pouco mais. O que você não entendeu aí? Não entendeu isso aí? Tá. Então a questão aqui é a questão intuitiva, né? Essas retas, essas cordas, né? Tem a direção. E quando T mais H vai tender para T, ou seja, quando H tende para zero, vai ter um limite aqui, né? Um limite dessa corda. Até ela não ser mais corda e se tornar uma tangente. Quando ela se tornar uma tangente, aqui vai ter um alfa' de T com certo comprimento. Eu coloquei aqui hipotético esse comprimento, mas o comprimento pode ser maior em função do alfa de T que foi dado, tá? Só vou descobrir isso aí a hora que calcular a alfa' de T, tá certo? Como sendo o que? X' de T e Y' de T. Não tem outra forma de calcular a derivada, se não seja a derivada das funções coordenadas. Então, obviamente, como nós falamos já, só vai existir a derivada de alfa' no ponto T, tá? Alfa' no ponto T, se existir a derivada de x de t no ponto T e a derivada de y no ponto T, como funções de R e R. X é uma função do intervalo contido na reta em R, olha, tá certo? E y também é uma função de I contido em R, São funções de uma variável real. Lembra aquela questão do limite? No limite de x de t, quando x de t mais delta t, tá certo? Menos x de t dividido por delta t, quando delta t tende para zero. Assim, isso aí, tá? É a mesma definição. Então, sabendo que lá intuitivamente ou não, a derivada alfa de t só vai existir no ponto t, tá certo? Se eu puder me aproximar de t tanto quanto eu queira, para a esquerda ou para a direita, e aqui, obviamente, também para a esquerda e para a direita. Então, somente se existir essas duas derivadas aqui das funções coordenadas. Se isso acontecer, esse limite ali vai existir. Se você calcular essas derivadas e elas existirem, esse limite lá também vai existir, tá certo? E vai ter um vetor lá que vai ser alfa' de t. E alfa' de t, não esqueça, é sem nem
mais nem menos o vetor tangente à curva no ponto T. Só para deixar mais claro, talvez vocês não tenham entendido a questão de T mais H, porque geralmente vocês não estão muito acostumados com T mais H, e sim delta T ou delta X e tal. Para começo de conversa aqui eu coloquei o F e F para denotar a função alfa, tá? Porque na verdade, se não fosse alfa, seria qualquer função vetorial, né? Função de duas variáveis. Vamos então colocar aqui, para não perder o foco, né? É a nossa alfa de t mais h menos o alfa de t. Agora tem uma definição alternativa que é limite de alfa' de t, se existir o limite, né? Igual ao limite de alfa de t menos, vamos colocar aqui t zero, e aqui nós vamos tirar o t, tá certo? Então aqui é t e aqui é t zero, tá certo? No ponto t zero. Então a derivada de alfa no ponto t zero, no ponto t zero específico, não no ponto qualquer como nós colocamos ali. Então é o limite de alfa de t menos alfa de t zero, tá certo? Sobre t menos t zero, olha só, quando t tende para t zero, uma definição alternativa. Sempre teve essa definição alternativa, ou eu lido com os delta t's, ou t mais h, ou eu lido com essa expressão. Se existir, né, a derivada de alfa no ponto t zero é isso aqui. É preciso deixar bem claro, desmistificar, novamente eu estou refrisando, que a derivada de alfa é no ponto t igual a t zero, tá? E a derivada não é a derivada no ponto, no traço ali da curva, né? Um ponto onde o vetor, a extremidade do vetor, alfa de t zero, tá? Que tem esse vetor ali. Para deixar bem claro isso aí, vamos considerar que alfa de t igual a cosseno de t, que multiplica 2 cosseno de t menos 1, primeira coordenada. Segunda coordenada, seno de t, 2 cosseno de t menos 1, segunda coordenada. Tá? É diferenciável, né? Derivada, alfa de t, alfalinha de t é seno de t, menos seno de 2t, cosseno de 2t, segunda coordenada, é menos cosseno de t. Então, primeira, seno de t menos seno de 2t. Segunda, 2 cosseno de 2t menos cosseno de t. Então, observação. Note, a curva é essa aqui, ó. Tá certo? Ela faz isso aqui, ó. Tá? Então, note que para π sobre 3, alfa de π sobre 3 é igual a alfa de menos π sobre 3, que é o vetor nulo. Então, vetor nulo, não tem comprimento o vetor. Tá? Tá aqui parado ali o vetor nulo. Então aqui é onde elas se encontram, existe um ponto de alta intersecção que nós chamamos, tá? Alfa de π sobre 3 é igual a alfa de menos π sobre 3. Ou para qualquer volta que ela der, vários pontos, além de π sobre 3 e menos π sobre 3, vão estar se encontrando aqui, tá certo? Agora, o que acontece, o mais importante destacar, aqui a derivada de alfa' em π sobre 3, é diferente, vocês podem calcular ali, é diferente de alfa' de menos π sobre 3. Então, aqui o vetor, vou colocar aqui, tangente 1, vai ser isso aqui, tá certo? E o outro vetor, tangente, é ali. Se eu considerar no sentido que está indo para lá ou que está indo para cá. Se eu considerar no sentido assim, está para lá. Depois quando vem para cá, o outro vetor tangente estaria aqui, ó. Tá certo? Tangente 1, tangente 2. Isso aqui é para não considerando o sentido. Um para lá e outro para cá. Mas se eu considerar um único percurso, vai ter dois tangentes também. Tangente 2 para cá. Um ela faz assim e depois o outro tangente, se ali a curva para cá. Então eu teria dois vetores tangente associado ao único ponto da curva. Então o vetor tangente não estaria bem definido. Então não é correto dizer a derivada
de alfa no ponto alfa de t0. Não é. A derivada é no ponto t0. Valeu, gente?